Raniele, e justamente a repercussão do indiciamento entre os aliados e entre os adversários do ex-presidente. Raniele, vamos lá. Pois é, muita repercussão, né? Tem também a repercussão do Bolsonaro, ele se manifestou. Mas vamos aos aliados, como você pediu. Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, aliado de primeira hora de Bolsonaro, inclusive foi ministro no seu governo, disse que faltam provas. Até que se prove o contrário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na opinião dele, não tem culpa. Olha aí o post dele. Vamos falando, que aí você resume as falas por causa do tempo. Ok. Tudo bem. A gente tem também um post super econômico, então, do ex-ministro também de Bolsonaro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o senador do PP, disse que não tem dúvida de que Bolsonaro é inocente. Também tem Sóstenes, o deputado federal do PL do Rio de Janeiro, bem polêmico, autor do PL do aborto, por exemplo. Ele disse que Bolsonaro sofre aí uma perseguição. Também essa é a mesma narrativa que foi usada por Rogério Marinho, líder do PL. E agora, do outro lado a gente tem Elisiane Gama, senadora que foi relatora da CPMI, da tentativa de golpe aqui no Congresso Nacional, e ela disse que a CPMI estava no caminho certo e que a investigação da PF comprova ali os nomes que foram colocados como indiciados e, principalmente, destacou o papel de Bolsonaro, que estava no centro disso tudo. Tem a fala dela. A gente pode exibir ou não dá tempo? Vamos lá. Olha, eu acho que os 37 nomes hoje apresentados, indiciados, desses 11 estavam e constam, na verdade, do relatório da CPI do 8 de janeiro. O que nos evidencia de forma muito clara de que a comissão ela estava no caminho certo, ela foi certeira. O nome, que é um nome muito, eu diria, emblemático em todo esse processo, é o nome do ex-presidente Bolsonaro. E no nosso relatório nós deixamos claro o papel central dele, a influência que ele tinha e o nível de participação que ele teve em todo esse processo de tentativa de golpe que ocorreu claramente em vários atos durante o ano de 2022 e mais precisamente durante o 8 de janeiro. E a presidente nacional do PT, partido de Lula, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais para dizer que esse passo abre o caminho para as condenações daqueles que atentaram contra a democracia. Foi a mesma linha também de posicionamento do ministro Paulo Pimenta, aqui da Secretaria de Comunicação. Ele disse que se comprovadas as denúncias, se denunciado e comprovado, que todos têm de pagar esse crime contra a Constituição e contra a população. E o final, Amadeu, eu tenho que mostrar esse post do PT. O PT também foi econômico. O primeiro post foi grande dia e colocou um joinha em alusão a uma fala de Bolsonaro. Nós vamos já ouvir a resposta do presidente ao indiciamento, mas antes eu quero só dizer uma coisa que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Vale a pena hoje, nesse dia 22 de novembro de 2024. Olha, o Bolsonaro e o bolsonarismo devem tudo isso que está acontecendo. Pode abrir aqui agora para o Pleno. Eu sei que o Ari vai me contestar. Sabe a quem, Ari? Eu já falei aqui. A quem? Aos brasileiros. Não. Ao seu amigo André Fernandes. Por quê? Porque foi o deputado André Fernandes que protocolou, que insistiu que tinha que ter a CPI do 8 de janeiro. E aí foi a partir da CPI do 8 de janeiro que todo o novelo foi desfiado, aconteceu a audiência lá com o Mauro Cid, a delação do Mauro Cid e tudo isso que estamos vendo. Olha, ouso dizer, se não fosse o Fernandes, André Fernandes, muito provavelmente nós não estaríamos vivendo essa quadra do Brasil. Não sei o que o senhor acha, professor? Não, acho que pode ser que você tenha razão, sim. Agora, vale acrescentar, Amadeu, que a ação penal 470, o processo no mensalão, tinha 40 réus, que depois 2 acabaram sendo retirados do processo, ficaram 38 réus, dos quais 25 sentenciados. Então, o número era muito próximo a caso seja recebida a denúncia pelo Supremo. Sabe quanto tempo durou o julgamento? Por isso que é uma falácia que vai terminar em um ano. 2012, 2013,
2014 e teve ainda um restinho de recursos julgados no ano posterior. Quase 4 anos. Portanto, essa ideia de que e agora esse processo é muito mais complexo do que a ação penal 470, nem se compara. Lá tinha o Marcos Valério, como que foi o mais, a pena mais alta, apenado, né? Não é o caso, agora é muito mais complexo, e tem um ex-presidente da República. Então, essa história que precisa terminar em 2025, porque não pode contaminar 2026, também não se sustenta, não tem nada a ver, em qualquer país sério, eleição com ação na justiça, especialmente na Suprema Corte. E é impossível terminar um processo dessa grandiosidade em um ano. No meio tem férias, fim de semana, feriado, congressos, né, deslocamentos. Só se parar o Supremo todas as ações e só julgar esse caso. Pode garantir, registra aí que isso não vai ocorrer. E quanto mais o tempo passar, será melhor para alguns que já estão em idade avançada, Raniele, inclusive militares como Augusto Heleno. Exatamente, tem esse porém também. Dentro do próprio Exército, o que eu escutei é que muitos desses, dos 37, eles não vão ser indiciados, não vão se tornar réus, na verdade. Que, na verdade, todos os nomes estão ali para fazer uma certa negociação. É como se fosse uma margem de erro. E também tem essa questão da idade. O próprio Bolsonaro tem também 69 anos. Se ele fosse condenado também a isso tudo, ele ia terminar aí, no final do cumprimento da pena, com quase 100 anos.